Peraí. Eu só quero sair da minha tela aqui e deixar menor. Tá vendo inteira? Vocês estão me vendo, me ouvindo legal? Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Beth Liguori, eu falo aqui de São Paulo, capital. Muito boa tarde, bem-vindas todos vocês que estão aqui. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, tá? Bem bacana, que está começando a ser usado mais agora, né? Ainda tem muitas informações, mas sobre óleos essenciais nos pets, né? Nos gatinhos e nos cachorros, tá certo? Então, vou falar aqui um pouquinho, vou compartilhar minha tela com vocês também. Só um momentinho. Só um momento, que eu perdi a minha tela. Só um minutinho, pessoal, que eu me atrapalhei aqui. Já vou abrir. Está aparecendo para vocês? Não? Então, só um minutinho, porque eu estou meio atrapalhada aqui. Pessoal, para quem já me conhece, sabe que eu aqui no, se não é o Douglas me ajudar aqui no staff, eu fico perdidinha aqui com muita informação, tela aqui, tela ali, mas vamos lá. Bom, vamos falar hoje de aromaterapia para o pet, né? Que é um tema muito falado, está sendo uma outra alternativa também de a gente cuidar dos nossos bichinhos de uma forma natural, mas nós temos que ter muito cuidado, né? É um assunto novo, tem sido introduzido assim aos poucos, né? A gente vai encontrar muitas divergências de aromaterapeutas, né? Que vai falar uma coisa, outra falar outra. Então a gente tem que estar muito atento, né? Tem que é tudo muito novo, na verdade, né? Então a gente tem que filtrar algumas coisas, certo? Nós precisamos ter aquele olhar mais cauteloso, que eu sempre falo, vamos usar uma linha de raciocínio, menos é mais. Então, se a gente vai para essa lógica de menos é mais, então a gente não vai ter erro, né? É importante a gente estar observando também como os nossos bichinhos vão estar recebendo esses óleos essenciais. Tá? Eu quero deixar aqui bem claro, eu não sou especialista em óleos essenciais nos pets, tá? Não sou especialista. Eu peguei algumas informações estudando, porque até tenho bichinho em casa, eu tenho um gatinho, que é o Bernardo, o meu filho, a minha nora também, tem um cachorrinho, o meu outro filho tem gato, e a gente usa os óleos essenciais, né, neles para ter qualidade de vida também, para não ficar usando também muitos remédios, e alternativa, quando a gente começa a buscar soluções naturais para nós, a gente também quer levar para os nossos bichinhos, né? Então, é uma forma assim, só essas informações para vocês estarem usando com vocês aí também, tá bom? Então, e essas informações que vocês vão ver aqui agora, que eu vou compartilhar com vocês, foi muito baseada num curso que eu fiz, tá? De aromaterapia, uma aromaterapeuta que é da doTERRA. Logo no início, quando eu comecei a iniciar a minha jornada com os óleos essenciais, ela tem uma pet e é baseado tudo no que a doTERRA nos ensina. Então, tudo que eu estou falando aqui, vou falar aqui para vocês, é relacionado ao que a doTERRA nos ensina, tá certo? E pelo site americano da doTERRA, que tem algumas informações também, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos começar, então, é uma introdução dos óleos essenciais, né, para vocês terem uma noção básica. Às vezes a gente tem medo de usar os óleos essenciais e é normal mesmo, tá? A gente só tem que ter cautela. Como a gente tem cautela em usar óleos essenciais nos recém-nascidos, nos bebês, a gente também tem que olhar atento também com os nossos bichinhos, tá bom? Então, vamos lá. Opa! Então, o poder da natureza, com o uso veterinário dos óleos essenciais, por meio da aromaterapia, pode atuar em diversas situações, contribuindo para o bem-estar, tanto do bichinho e para nós também, né? Como donos dele, pais, né, deles. Eu falo que eu vi outro dia no Instagram que os gatinhos, os bichinhos são os filho bichológico, né? Então, eu achei tão bonitinho o bichológico, então eu até falo que o B é meu bicho bichológico. B é meu gatinho, inclusive ele está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele sentou aqui do meu lado, ó. Fala oi, B, para a galerinha ali, ó. Esse é o Bernardo, ó. O B. Ele sentou aqui, gente, do meu lado. Parece que ele sabia, sabe? Ele nunca costuma ficar aqui, não. Mas hoje ele quis ficar aqui. Então, é importante, né, tomar alguns cuidados em relação ao uso dos produtos aromáticos nos animais, desde a escolha dos óleos essenciais, até mesmo em relação ao modo como a gente aplica a aromaterapia nos óleos essenciais. A aromaterapia com os óleos essenciais nos animais, tá? Nos cães, por exemplo, né? Vamos começar com os cãezinhos. No cão, por exemplo, as ramificações dos nervos olfativos na cavidade nasal ocupa 175 centímetros quadrados, enquanto no homem ocupa 5 centímetros metros quadrados, né? Para você ter uma ideia, por que é muito usado os cachorros, né, para fazer investigações, para estar buscando pessoas, porque eles têm um faro, assim, a quilômetros, né? Eles conseguem farejar coisa a quilômetros. Então, por isso a gente tem que ter realmente um certo cuidado com os aromas, né, dos óleos essenciais nos cães, tá? No homem são encontrados cerca de 5 milhões de células olfativas, enquanto no cão, por exemplo, no pastor alemão, são encontradas 220 milhões de células. Olha só que incrível, né? Como o olfato dos cães são, assim, muito apurados, muito apurados. Os gatos também têm um olfato bastante desenvolvido, que favorece também na aromaterapia. Nos gatos, por exemplo, encontra-se um órgão que fica lá no céu da boca, que chama vomeronasal. É um nome difícil, né? Vomeronasal, que ajuda na identificação de odores. O gato, a sensibilidade do gato com odores a sensibilidade é muito maior do que no cachorro, é muito mais sensível. Os óleos essenciais são mais tóxicos nos gatos do que nos cachorros. Vocês vão ver aqui que muitos óleos os gatos não podem usar e os cachorros podem usar. Tá? Então, esse órgão, ele identifica o gosto, tá? Ele dá a habilidade do gosto do cheiro. Então, o gato, ele sente o cheiro e, ao mesmo tempo que ele sente o cheiro, ele sente o gosto daquele cheiro. É como se ele estivesse colocando assim ali na boca dele. Eu já percebi aqui com o Bernardo, algumas coisas que a gente coloca perto dele, dá aquela ânsia. Tá? Não sei se quem tem gato, não sei se já percebeu alguma coisa que o gato cheira, ou faz aquela... Ele levanta assim, ladinho aqui, dá aquela ânsia, sabe? E eles correm. Então, o gato, ele tem essa sensibilidade, sim, de sentir o gosto do cheiro. Tá? Como se estivesse dando algo para ele comer, sabe? É bem interessante. O gato não possui a enzima que chama glucuronidase e não são capazes de decompor os compostos fenólicos dos óleos essenciais. Portanto, os gatos não devem receber óleos essenciais por via oral e qualquer uso deve ser cuidadosamente considerado, da forma tanto tópica, também da forma inalatória, tá? Tem que ser super considerado. Bem considerado, tá? Como também os óleos cítricos, tá? Os óleos cítricos. Gatinhos não gostam nada cítrico. Fruta cítrica. Quem já colocou uma laranja, um limão perto de um gato? Quem já colocou? Eles fogem. Por quê? Eles não conseguem metabolizar a fruta cítrica. A parede do estômago dele não consegue fazer aquela metabolização, tá? E fica preso ali e faz mal pro gatinho. Então, o fígado não consegue fazer essa decomposição, sabe? Fazer que elimine
essa composição no organismo dele. Tá? Então, e os óleos fenóis que são ricos, são o cravo, manjericão, orégano, tomilho, canela, ecácia, e todos os óleos que tem nos blends, tá? Que tem esses óleos aí, que nem, por exemplo, cravo, canela e cravo, on guard, não é legal para o gato, tá bom? Então, sempre tá de olho nos blends que a doTERRA tem, se tem nesses óleos que são fenóis, tá? Tem tabelinhas que falam os óleos fenóis, né? Então, dá para você estar buscando também, tá certo? Eu sou bastante... depois eu posso até passar para você essa tabelinha. E os gatos também são sensíveis a cetonas, tá? Que dificultam a capacidade do fígado de metabolizar corretamente e eliminar qualquer sobrecarga tóxica no gatinho. Por exemplo, o Peppermint. Peppermint, gente, o Bernardo sente Peppermint, ele corre. É impressionante como ele corre. Como a minha casa aqui é grande, então qualquer cheirinho que ele sente, ele já corre para algum lugar aqui do cômodo e ele foge. Então eu não me preocupo muito, às vezes, em colocar até um óleo cítrico no meu ambiente, até o Peppermint, até o On Guard, porque eu faço meu produto de limpeza com On Guard e limão. Então, ele vem aqui para cima, por exemplo, dois andares aqui em casa, eu passo lá embaixo, ele está aqui em cima, depois que limpou, a gente sabe que o óleo essencial, depois ele sai o cheiro, mas limpou, aí depois eu vou para cima e ele desce. Então, eu tenho essa flexibilidade na hora de fazer a limpeza, porque realmente ele sente o cheiro, ele vai fugir. Pode acontecer também, tá? Aí você vai observando, tá? É só ter esse certo cuidado. Se você vê qualquer comportamento em que o gatinho tem em relação ao cheiro cítrico, aí você dá uma olhadinha, coloca o difusor mais longe, tá? Então, que aí é bem importante. Se uma planta é tóxica para um animal de estimação, a gente sabe que tem várias plantas que são tóxicas, né? É provável que o óleo também seja. Por exemplo, o eucalipto é tóxico para os gatos se ingeridos. Até para nós, né? Muitos do eucalipto que a doTERRA tem não faz bem para nós, não é mesmo? Esse tipo de eucalipto a gente não pode fazer ingestão, né? E é lógico que, a gente, pelo mesmo raciocínio, o óleo essencial também seja, né? E como eu falei, muitos gatos odeiam as frutas cítricas, porque pode ser tóxico para eles comerem. Então, o veterinário nenhum recomenda nenhum tipo de fruta cítrica, limão, laranja, abacaxi, tem outras frutas também, se não me engano, acho que abacate não pode, uva passa, bom, enfim, já estou indo para outra área, né? E todos os gatos reagem aos cítricos, mas sempre melhor ser cauteloso, evitar o uso dos óleos cítricos também nos gatos. Eu nunca usei óleos cítricos no Bernardo. Você sabe que uma vez eu usei nele, porque ele estava com pulgas, eu fui usar o cedro nele. O gato pode usar o cedro, só que eu vou confessar para vocês, eu usei demais o cedro nele. Eu passei demais. Sabe o que aconteceu? Ele começou a babar, correu para a caixa de areia dele, começou a rolar, parece que ele tinha aquela sensação de que queria ficar livre daquele cheiro, daquela coisa que estava fazendo mal para ele. E porque eu não diluí muito, só fiz um por um, tá? Eu vou até passar a tabelinha para vocês, a diluição dos óleos essenciais para os pets, mas eu fiz uma gota de óleo essencial para uma gota de óleo de coco. Então, eu tinha que estar diluindo mais, né? Então, aí deu uma reação nele, sendo que o cedro pode. Então, só para você ter uma ideia. Começou a babar, ele correu para a caixinha de areia, começou a se esfregar na caixa desesperadamente. Eu fiquei até com medo. Falei, Douglas, você tem que levar o Bernardo para o veterinário, tá passando mal. Mas logo passou, tá? Passou, acho que aquela reação e foi de boa, tá? E os nossos bichinhos também, eles têm, né? Tem problemas emocionais, como nós temos, né? Problemas emocionais. Então, dizem que os cachorros, né? Os cães, por exemplo, se espelham em seus donos, especialmente em relação ao comportamento. Então, se você é agitado, se você é muito calmo, o cãozinho vai sim se comportar da mesma forma, certo? Eles são simplesmente os cães, porque os cães, eles são muito dependentes da gente, né? O contrário do gato. O gato, ele é totalmente independente, totalmente. Para ele não tá nem aí, apesar deles também sofrerem sim com as questões emocionais, mas não igual aos cãezinhos, tá? Então, até em muitos casos, os cães parecem tanto com a gente, que eu coloquei esse meme aqui.
Claro que não são os donos, né? Eles não são donos desses cachorros, mas para vocês verem que até fisicamente os cachorros podem parecerem com seus pets, né? Ali tem o Snoop Dogg, se eu não me engano, tem o Richard Gere, olha, achei super iguaizinhos, e o Maurício Matar, né? Então, vocês terem uma ideia como os cãezinhos podem parecer com a gente, da forma, assim, né? Tá falando física, mas da forma emocional, de comportamento, isso é muito baseado, tá? As fragrâncias benéficas, tá certo? Para os cães. Antes de falar isso, eu quero... Gente, não aqui é algumas sugestões, isso não quer dizer que seja exatamente isso, igualzinho isso aqui. Tem outros óleos também, tá? Que vai poder ajudar. Aqui eu fiz uma relação mais enxuta, tá bom? Camomila romana. Por suas propriedades calmantes, é perfeito no caso impaciência, irritabilidade, também alivia inflamações alérgicas, dermatite, cura mais rápidas de feridas, ok? O cedraúde melhora a elasticidade e fortalece a pele, assim também como serve para repelir insetos, dermatite, alergias, moscas, problemas de circulação e ansiedade, tá? O eucalipto, repelente de insetos, melhora o humor do animal, pode ser usado também na estimulação mental, pode ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo do cérebro, congestão nasal, problemas respiratórios no geral, e repelente de pulgas também, tá? Frankincense, né? O frankincense, ele reduz estresse, é ótimo quando precisa deixar o seu cãozinho sozinho, porque às vezes muita gente trabalha fora e volta só no final do dia. Então, você usar o frankincense é muito bacana, pode deixar o frankincense no local alto, onde que o cachorrinho não vai mexer, com uma ou duas gotinhas no difusor, deixar lá no ambiente para acalmá-lo. Quando você chegar em casa também, né, fazer aquele carinho, você pode pegar assim um pouquinho de frankincense na sua mão, já com óleo de coco, tá? E fazer um carinho nele para poder acalmá-lo, isso é bem bacana. Fora também que ele ajuda no sistema imunológico, alergias, infecções bacterianas e fúngicas, feridas, cortes, machucados, furúnculos, fortalece os pelos, hemorragia, hiperatividade, coceiras e inchaço, picadas de insetos, depressão, medo e ansiedade e obsessão. Frankincense eu falo, né? Ele é o pai, realmente ele é o rei dos olhos, né? Ele ajuda em tudo, ele é maravilhoso. O Aged Orange, né, que é a laranja selvagem, estimula o sistema linfático, reduz problemas digestivos e nervosismo, mau odor corporal, repelente de pulga, má digestão, pulgas, ansiedade, depressão e agitação. O lemon, ótimo para o sistema circulatório, regenera o tecido conjuntivo e repelente de insetos também. Bergamota, maravilhoso contra fungos, infecções de ouvido, feridas corporal, estresse, ansiedade, medo, depressão. O cipreste, hemorragias, má circulação, cistos, sebáceos, baixa imunidade, esgotamento. O gerânio, infecção fúngica, infecção de ouvido, repelente de insetos, carrapatos, carrapatos cicatrizantes para cortes e ferimentos em geral, depressão, ansiedade, agitação. O gengibre, né, que muitos cãezinhos viajam, né, com seus donos, então, para má digestão, está com enjoado, mau comportamento, odores musculares, articulações, distensões, entrose e deslocamento. Também pode usar na questão de enjoo, a parte de estômago também usa ingeste, tá bom? No cãozinho. O peppermint também na circulação, dores musculares, repelente de inseto, pulgas, moscas, mosquitos, coceira, mau hálito. Nossa, cachorro geralmente alguns cachorros têm um mau hálito, né? Então vai ajudar sim no mau hálito. Em viagens também, no enjoo. A lavanda, que é muito conhecida, muito famosa, eu uso muito lavanda no Bernardo, agora nem tanto, porque agora ele está mais calmo, mas antes de castrar ele, meu Deus do céu, esse gato ele não parava. Aí então eu passava lavanda, passava assim na barriguinha dele, nas costas, para poder acalmar. Ele ficava bem mansinho. Colocava também no difusor, ele ficava super mansinho. Lavanda cicatrizante, feridas, queimaduras, coceiras, picadas de inseto.
alergias, dá um brilho no pelo, estresse, ansiedade, depressão, agitação, medo, equilíbrio no sistema nervoso, tá? Sensibilidade. Aqui tem os olhos que são sensíveis, isso não quer dizer que seja exato, evitar, tá bom? Eu sempre falo evitar. Como eu falei, você vai encontrar muitas informações, tá? Se você pensa em fazer uma pesquisa, até no Google, você vai encontrar muitas informações. O que um fala pode, outro fala que pode. Então, a gente sempre tem que só dar aquela peneirada naquilo que a gente acha que está correto, né? Que a gente tem o nosso senso, né? Nós temos o senso crítico. E como eu falei no início, se você tiver seguir aquela linha de menos é mais, então não tem erro, tá bom? Sensibilidade. Em vez de usar o Tinha Tree, que é a melaleuca, use o gerânio, tá? Arbor vitae, mirra ou cedarwood. O intergreen, em vez de usar o intergreen, tá? Que é o Gaultheria, use a copaíba, frankincense ou aromatante, tá bom? Porque ali são óleos que realmente pode ser tóxico para o seu cãozinho, tá? Até para fazer aquela metabolização, tá bom? Aqui o suporte para o sistema do corpo. Aqui eu separei. Desculpa, um pouquinho de água. Aqui eu separei, que às vezes fica mais fácil, né? Se você procurar pelo sistema do corpo, vamos supor, suporte cardiovascular. Então, qualquer problema cardiovascular tem umas sugestões de óleos. O Helichrysum, que é o Sempre Viva, Cipreste, Manjerona, Copaíba, suporte digestivo, né? Qualquer problema digestivo, alguma doença que, por exemplo, parvovirose, né? A parvovirose é a única doença que eu sei de cachorro que dá aquela infecção no intestino, né? Que o cachorro tem diarreia, tem vômito, ele fica bem ruinzinho. Então, se a gente sabe que tem alguma questão digestiva, aí pode usar o Zengeste, o gengibre, cardamomo, o fennel e o coentro. Suporte endócrino, mirra, capim-limão, gerânio, suporte imunológico, rosemary, alecrim, né? O copaíba, o onguarde, melissa, tá? Suporte músculo-esquelético, que é o frankincense, copaíba e arambatante. Suporte tegumentar, que é a parte da pele, né, do cãozinho. Lavanda, incenso, mirra, o helichrysum, sempre viva, cedro, gerânio, nardo, que é espiquinardo, camomila romana e melissa, ok? Sistema nervoso, manjerona, copaíba, helichrysum, turmeric, sândalo, balance. Não? Suporte urinário, copaíba, capim-limão, juniper berry e zendocrine. Tá? Suporte respiratório, brief, onguarde, cardamomo, alecrim e arbor vitae. Certo? Os olhos para os gatos, tá? Você vai ver que é um pouco menos do que eu pesquisei, mas tem outros óleos também que podem ser usados. Aqui é só para ter uma base, né? Aqui são alguns guias o que mais dá nos gatos, tá? Para alergias, pode usar lavanda, o copaíba, na ansiedade, no estresse, no gatinho, melissa, copaíba, lavanda, cedro, artrite, copaíba, frankincense, majoram, circulação, sempre viva, nardo, gerânio, copaíba, digestão, copaíba e cardamomo, nos rins, trato urinário, juniper berry, copaíba, fígado, juniper berry, copaíba, sempre viva, parte neurológica, sempre viva, copaíba e frankincense, respiratório, cardamomo, arbor vitae, copaíba, para a pele, lavanda e frankincense, ok? Tumores, copaíba, frankincense, sândalo havaiano, arbor vitae, feridas, mirra, frankincense, copaíba e lavanda, ok? Vamos para tabelinhas de diluição para os cães, tá? Aqui uma tabelinha que eu pesquisei, tá bom? Tem outras tabelinhas aqui, mas essa tabelinha aqui tá muito bacana. Se tiver qualquer coisa que você faz menos, aumenta mais a diluição, sem problema algum. Mas se vai nessa linha aqui, não tem problema, não vai fazer mal para o seu cãozinho, certo? Aqui tem 4 tabelas. Por exemplo, a tabela 1. Se o seu cãozinho tem 23 quilos, tá? Aliás, menos de 23 quilos, se vai usar um desses óleos, por exemplo, manjericão, jasmim, lavanda, neroli, rose, salubelles, endocrine e serenity, você vai usar uma gota do óleo essencial
para 8 óleos de óleo carreador, tá? No caso, óleo de coco fracionado. Então, é bem facinho. Se seu cachorro tem mais de 23 quilos, você vai usar uma gota do óleo essencial para 4 gotas de óleo carreador, ok? A tabela 2, tá? Nesses óleos tem arborvitae, cardamomo, copaíba, eucalipto, fênil, gerânio, juniperberry, magnólia, manjerona, mirra, patchouli, peppermint, camomila romana, alecrim, sândalo, turmeric, vetiver, iarropon, ilang-ilang, zengeste, motivate, balance, hope on guard, terra shield. Você vai usar, se o seu cãozinho tem menos de 23 quilos, você vai usar uma gota para meia colher de sopa de óleo carreador, tá? Se é mais de 23 quilos, uma gota de óleo essencial e 1/4 de uma colher de sopa, tá bom? A tabela 3, ela já vai aumentar um pouquinho mais, tá? Menos de 23 quilos, uma gota para uma colher de óleo carreador. 23 quilos, mais de 23, uma gota de óleo essencial para meia colher de óleo carreador. Aí tem esses óleos, bergamota, pimenta preta, cedro, coentro, claricege, cipreste, grapefruit, lemon, pink pepper e citrus bliss, ok? Agora, na tabelinha 4 é bem simples, que é os óleos que é 1 por 1. É uma gota de óleo essencial para uma gota de óleo carreador. Que entre o frankincense, helichrysum, petitgreen e spikenard, que é o nardo, ok? Então, aqui é uma tabelinha para você ter uma base que você pode estar seguindo. Se você encontrar uma outra tabela que seja mais confortável, se a diluição é maior, não tem problema, tá bom? É só para ter uma linha de raciocínio, tá? Os óleos que não são recomendados para os cãezinhos, Tear, canela, se for usar canela, muito alta diluição. Então, a tabelinha, ela teria que ser maior, tá bom? Se for no último caso, se for usar. E igual o clove também, que é o cravo, alta diluição, porque o cravo, às vezes, em cirurgia, ele é muito bom para questões da bactéria, né? Infecção, se for usar. Então, muito em alta diluição. Então, aquela tabela ali tem que ser mais diluído. Você pode até colocar ali 2 colheres para uma gota, tá? Uns 20 ml de óleo carreador para uma gota do cravo, tá? Assim desejado, ok? Douglas Fir, Pierce, Green Mandarin, Hope, Brave, Steady, Stronger, Calmer, o orégano. O orégano, ele é muito bom e também tem que ser em alta diluição no caso do parvo, tá? Aquela doença do estômago, então, que é uma doença com uma bactéria bem forte. Também em alta diluição, porque o orégano a gente sabe que é quente. Até para nós, o orégano, ele é dermocáustico. Então, se imagine no cãozinho, que a pele também é mais sensível, então tem que ser bem diluído mesmo, tá? Purified, Forgive Me, Deep Blue, hortelã, melaleuca, tomilho e intergreen, tá? É para evitar nos cãezinhos. Agora nós vamos para a tabela dos gatos, tá bom? Os gatinhos, 4,5 kg, menos de 4,5 kg. Você vai fazer uma gota do óleo essencial para meia colher de óleo carreador, mais de 4,5 kg, uma gota de óleo essencial para 1/4 da colher do óleo carreador, que aí entra o frankincense e o helichrysum, um dos óleos, tá? A tabela 2, menos de 4,5 kg, uma colher de óleo de coco carreador para uma gota de óleo essencial. Mais de 4,5 kg, uma gota de óleo essencial e meia colher de óleo carreador. Aí entra o jasmim, lavanda, salubelle, ok? A tabela 3, menos de 4,5 kg, olha só como a diluição já aumenta, né? Uma gota de óleo essencial para 2 colheres do óleo carreador. E mais de 4,5 kg, uma gota de óleo essencial para uma colher do óleo carreador. Aí entra o arborvitae, ok? A tabela 4, eu tinha que ter seguido essa tabela na época do Bernardo, porque eu fui usar o cedro, eu fiz 1 por 1, mas 1 por 1 aqui é uma colher, uma colher de óleo carreador para uma gota do cedro. Eu fiz 1 por 1, coitado do gatinho.
E menos, né? Menos de 4,5 kg, uma gota de óleo essencial para 2 colheres de óleo de coco. E olha só, e o Bernardo, na época, ele tinha, acho que ele tinha uns 4 quilos, então por isso que ele ficou bem estressadinho, né? Aí entra o óleo cedro, juniperberry e fêmea, ok? Os óleos não indicado para os gatos, tem bastante óleo, tá? Melaleuca, todos os cítricos e misturas com os que tem cítrico, todos os blends. Falando da melaleuca, a minha nora usou melaleuca na verdade, não, ela usou no cachorrinho, que tem que ser evitado a melaleuca também no cachorro. Ela usou no cachorrinho dela, ela usou bem diluído e não aconteceu nada, tá? Ela usou, falou, olha, eu usei, falei, não aconteceu nada, então beleza, porque ela fez uma alta diluição, tá? Pra você ver como que a gente tem que, sempre uma linha de raciocínio, porque a gente passa na gente, falou, se eu passo diluído na minha pele assim, então eu vou fazer uma dose maior, tá? É observar, bom? Então, como eu falei, todos os cítricos e nas suas misturas, por exemplo, Citrus Bliss, né, que tem óleo cítrico, Citrus Blue, que tem óleos cítricos nele, manjericão, coentro, claricege, o cravo, cipreste, Douglas Fir, Forgive Me, Green Mandarin, Hope, Neroli, orégano, petitgreen, camomila romana, alecrim, tomilho, wintergreen, vetiver, zendocrime, Motivate, Elevation, Aroma Touch, Serenity, Brief, Purify, On Guard, Cheer e Eucalipto. Eu uso muito Serenity, tá? O Bernardo nunca deu nenhum problema. O Bernardo dorme no meu quarto. Eu uso Serenity no meu quarto para dormir, todas as noites. Ele nunca teve problema algum. Ele fica ali de boa, tá? Nunca aconteceu nada com ele, não. Então, sempre observar, como eu falo para vocês. Tá bom? Opa. Bom, eu não coloquei aqui, mas eu quero falar para vocês o seguinte: se for não usar os óleos essenciais em filhotes, tá? De pequeno e médio e grande porte, menos de 8 semanas, tá? Não usar. E não utilize também filhotes de pequeno porte, menos de 10 semanas, tá? Então, utilize, quando for utilizar, use sempre em menor dosagem com os filhotes. Então, você vai pôr uma gotinha mesmo, até meia gota, e a diluição mais alta, se for precisar usar nos filhotes, tá certo? E comece a usar os óleos essenciais nos seus pets de forma gradativamente. Vai usando, introduzindo aos pouquinhos e vai sentindo como ele vai reagindo. Se você perceber que ele fica choramingando, que ele fica irritado, que você está babando, se ele começa a se esfregar em algum local, assim, é que realmente no chão ele não está gostando daquele óleo essencial, ele não está fazendo bem para ele. Se ele fica ofegante, tá? Ele pode não tá sendo bem para ele, então sempre está observando. Nos cães, principalmente quando for fazer a parte inalatória, nunca coloque o óleo essencial no focinho dele, não coloque, isso é agressão para os cães, tá? Então, nunca passar, mesmo ele diluído, você vai passar ali na coluna, às vezes vai passar atrás da orelha, no rabo, nas patinhas, e bem diluído, porque geralmente tanto o gato como o cachorro, eles se lambem, né? Então, ele tem que estar bem diluidinho também num óleo carreador, pode ser o óleo de coco mesmo, da do Terra, ou algum outro óleo carreador que seja 100% natural, tá? Para não fazer mal para o seu animalzinho, tá bom? Então, sempre usar com cautela os óleos essenciais. Tá? Nunca passar também os óleos essenciais na área genitais, nunca pingar dentro de ouvido, nunca passar no olho, né? Como eu falei, no nariz direto, nunca passar, tá? Não pega assim, põe na sua mão e enfia lá no nariz do gato, do cachorro, não faça isso, tá? Sempre com muita cautela, bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Foi um prazer estar compartilhando. Como eu falei para vocês, eu não sou especialista em óleos essenciais nos pets, eu só quis compartilhar aquilo que eu aprendi um pouco e o que eu uso aqui em casa com o meu pet,
tá? E com quem está próximo de mim e tem grandes benefícios. Então, a gente pode usar muito bem os óleos essenciais de forma cautelosa, escolhendo os melhores óleos para os nossos bichinhos, tá bom? E fazer, assim, dos óleos essenciais, assim, realmente um estilo de vida, tanto para nós, né, da família, como para os nossos pets também, tá bom? Eu vou abrir aqui, quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quem tem um depoimento, quiser falar também sobre algo do cãozinho, algo assim, ou qualquer outra pergunta também relacionada aos óleos essenciais, fique à vontade, tá certo? Eu vou abrir aqui, vou parar de compartilhar e vou abrir aqui com vocês. Vou abrir aqui tudo.